A paz do Senhor, irmãos, graças a Deus por esse dia que o Senhor nos concede. Estamos pela misericórdia do Senhor, agradecendo a Deus essa feliz oportunidade de estar na sua presença. Graças a Deus. Nós somos gratos ao Senhor, porque estamos cada dia esperando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo ou a nossa ida para Ele. Tudo, de qualquer maneira, estaremos com Ele para sempre. Eu quero ser grato a Deus por esse dia. Nós temos na palavra de Deus alguns versículos que nos confortam e outros que nos alegram e outros que nos aconselham, que nos repreendem. Isso é muito bom. Nós precisamos nessa caminhada ter sempre a direção de Deus, a orientação, porque Deus é aquele Pai que está sempre guiando os seus filhos. E um bom pai, ele não abandona os seus filhos quando eles estão no caminho errado, ele está sempre ali pertinho para dar um conselho. Isso é o que o Senhor tem feito conosco nesses últimos dias. Estamos cercados de lutas, dificuldades, e isso é até previsível, porque o Senhor já havia dito que nos últimos tempos acontecerão muitas coisas e coisas difíceis, falsos profetas, falsas doutrinas, enganos e etc. Eu não sei se estamos nos últimos dias, mas a certeza é que nós estamos caminhando para isso. Então, graças a Deus por isso. Meus irmãos, eu estava lendo há poucos dias, poucas horas até, um assunto, um texto ali no Facebook, onde eu tenho algumas contas, e eu estava vendo sobre uma parte de desigrejados, e eu achei interessante porque eu acreditei que, segundo a palavra, as palavras dos desigrejados deu uma demonstração de que os desigrejados são pessoas que não entenderam a doutrina na igreja onde eles pertenciam. Eles não entenderam o que é que estava sendo falado, ou então eles pertenciam a alguma igreja que não tinha doutrina, que o pastor ou o dirigente, ele se preocupava muito em falar de dízimo, ofertas, construções, instruções de costumes, mas a palavra de Deus, que é aquela que sustenta o crente através da verdade, não era falada nas suas igrejas. E por isso eles se tornaram desigrejados. Pessoas que, quando se diz desigrejados, pelo que eu entendi, não são pessoas ruins, desviados, não, são pessoas que buscam a palavra, pessoas que entendem o que a palavra não era assim, mas que não quiseram batalhar pela palavra ali onde estavam, porque talvez tem pessoas que acham que não adianta mais tentar arriscar cimento naquele mesmo terreno, e saíram, como muitos saem, porque saem revoltados, porque eles estavam querendo mais e aquele lugar ali não tinha mais para dar. Então muita gente acha que os desigrejados são pessoas que desviados, malfeitores e etc. Tal. Eu acho que não. Eu acho que são pessoas desinformadas que lutaram e lutam por uma coisa melhor e não encontraram essa coisa melhor no lugar onde eles estavam. Agora, a forma como eles estão buscando encontrar essa coisa melhor é que eu acho que é errada, porque se você não encontrou uma coisa melhor ali, não precisa sair dali falando daquele local. Eu acredito que esse monte de gente que ficou, que não saiu com desigrejados, que é a maioria, será que nós somos bobos ao ponto de não saber qual a diferença entre um templo, uma igreja? E eu diria até que existe 3 igrejas, né, em vez de 2. Nós temos a igreja como templo,
uma casa construída, como tinha os templos antigamente. Nós temos a igreja física, que é essa igreja, o ser humano, que é uma igreja, o templo de Deus material. E temos a igreja espiritual, que é essa igreja que faz parte do reino, que é essa igreja que irá permanecer com o Senhor. Então isso não anula A, não anula B, nem C. São componentes um do outro, porque a igreja física, o ser humano, ele precisa de igreja, de um templo para se reunir, para tratar de assuntos referentes. Naquela igreja agora, se nessa reunião, se os assuntos não são tratados, se só se fala de dízimos de ofertas, de bobagem, é outra coisa. Mas que existe a necessidade. Até porque quando Jesus ele ressuscitou, ele não mandou os discípulos ir para o campo, nem ficar escondido. Ele disse, ide para Jerusalém, uma casa, e lá ficar até que eu resolva a vida do Espírito Santo para organizar, dar poder para vocês começarem a trabalhar. E nós vemos que mais tarde, quando Paulo se converteu, o Espírito Santo mandou ele para uma casa onde era uma igreja também. Nós temos outro exemplo que Paulo, nas suas viagens, ele estava pregando, não estava pregando na rua, ele estava pregando numa igreja, numa casa. É tanto que o moço caiu do primeiro andar. Se fosse só um grupo, como é que ia ter um primeiro andar num grupo de pessoas? O rapaz caiu do primeiro andar. Quando Paulo foi fugir de outro lugar, eles desceram Paulo de um cesto de um primeiro andar. Então existia igreja, existia casa. Geralmente as igrejas pequenas eram feitas nas casas dos que se convertiam, transformava aquilo numa igrejinha, como hoje nós chamamos casa de oração, templo provisório, etc., né? Ponto de pregação. Mas existia. Quando escreveram a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Macedônia, eram igrejas, templos, né? Aos irmãos que estão em Éfeso. Então ele separou aí os irmãos que estão em Éfeso. Então vamos supor que esses desigrejados eles aumentem o número, porque a tendência é aumentar, porque tem muita gente que não está conformada com o que a igreja está fazendo. Nós estamos vendo, eu vejo aí nos vídeos, igrejas que estão transformando os templos em brincadeira, dança, bagunça e tal. Ontem, essa semana, tinha um jogando futebol e tal, e lá vai. Então ninguém está conformado com isso. Tem uns que se conformam porque nunca entenderam o que é a salvação. Mas os que entenderam o que é a salvação não se conformam. Então se tornam desigrejados, infelizmente. Também não havia necessidade, mas se tornam desigrejados. Mas se um dia esses desigrejados aumentarem, como a tendência é aumentar, como é que vocês vão chamar então? Igreja dos desigrejados? Em algum lugar tem que se reunir. Quando se reunir, transforma-se num templo. Então, templo da igreja dos desigrejados volta a ser a mesma coisa que era antes, e vai ter outros desigrejados saindo dos desigrejados. É um problema. Quanto a esse negócio de dízimo, eu tenho minhas opiniões sobre dízimo. Eu não vejo o ponto forte, o único ponto da pessoa sair da igreja ser por causa de dízimo. É só não dar, se acha que é errado, não dá e acabou. A igreja não vai fechar porque um membro deixou de dar o dízimo, de pagar o dízimo como dízimo. Porque na verdade o dízimo, ele sem entrar em discussões, o dízimo existe o dízimo de Moisés, que está baseado na lei. Então esse é um dízimo que parou ali em Jesus, quando a lei foi cumprida. Mas o dízimo que Jesus falou lá em Hebreus, que falou em Hebreus, não, que o apóstolo falou sobre o dízimo lá em Hebreus, é um dízimo que não veio da lei. É um dízimo que Abraão pagou a Melquisedeque. Melquisedeque era antes do dízimo da lei. O dízimo que foi pago a Melquisedeque não tem nada a ver com esse dízimo da lei. Ele transpôs e passou para a época de Jesus, porque Melquisedeque foi um sacerdote segundo Jesus Cristo. Então o dízimo ele não está preso
no cumprimento da lei, ele está preso na obediência a Melquisedeque. E é uma coisa que dá se quiser. Se você der o dízimo, se não der o dízimo, não vai para o inferno por causa disso, né? O que eu vejo aqui nessa discussão de desigrejados são um pessoal que, infelizmente, eles têm sua razão, mas a forma como estão batalhando não é boa, porque não é o fato de você sair de uma casa e sair falando mal daquela casa que vai lhe colocar no altar. Não é assim que se resolve as coisas. Mas eu não sou juiz de paz, nem sou advogado de ninguém, apenas estou falando porque eu gosto de falar. Mas Deus abençoe os desigrejados, que eles possam reconhecer que nem todo mundo está perdido. Não é porque só agora os desigrejados é que vão alcançar a salvação. Nós temos consciência de que a igreja existe, a igreja espiritual, onde nós estamos já batalhando debaixo da ordenança do reino de Deus, e aqueles que entraram, como o Senhor disse, pela novo nascimento nessa igreja espiritual, eles fazem parte do reino, e esses que fazem parte do reino, eles estão esperando a volta de Cristo. Segundo a diversidade de sistemas que existe na escatologia sobre pré-tribulacionista, tribulacionista, milenista, são vários sistemas religiosos que existem. No sistema que nós abraçamos, que é o pré-tribulacionista dispensacionalista, que é o que mais se adota entre as igrejas pentecostais, nós adotamos que Jesus virá no início da tribulação. Então haverá o arrebatamento da igreja. Já o sistema pós-tribulacionista, ele não adota que Jesus vem no início da tribulação. Ele acha que o arrebatamento será no final da tribulação, e não será um arrebatamento assim da igreja. A vinda de Cristo será para iniciar o milênio e a parte do julgamento das nações. Outros já adotam que Jesus virá no meio da tribulação, são os mid-tribulacionistas, que também não são amilenistas, nem dispensacionalistas, são só mid-tribulacionistas. Então, existe, irmão, uma diversidade. Se você for sair de cada igreja que você discordar da doutrina, você vai ficar o tempo todo como um mônade, andando para lá e para cá, atrás de uma igreja que fale aquilo que você quer ouvir. Não vai encontrar, porque todas elas têm a sua dificuldade, tem as suas necessidades. Então, que Deus abençoe, que Deus ajude a todos que estão nessa batalha, que encontrem o verdadeiro caminho. São pessoas, são almas que precisam de salvação, e que devemos nos lembrar de que nós de forma nenhuma devemos ir de encontro ou ser um obstáculo às almas. Se você é um desigrejado, faz parte de uma igreja, ou seja lá o que for, então você procure lutar em favor das almas, porque no momento que você começar a lutar para ser um obstáculo para que as almas entrem ou aqui ou ali, você está lutando contra o próprio Deus, porque o trabalho do Senhor é ir de pregar o evangelho a toda criatura, e ele não está preocupado com a igreja A ou B, está preocupado em pregar o evangelho, né? Nesse ponto da pregação do Senhor, da ordenança de pregar o evangelho, não está incluso um templo, não está incluído ali um templo, uma igreja qualquer, mas uma ordem a um povo que deve sair pelo mundo pregando o evangelho. Nos nossos dias é quase que impossível sair um grupo pregando o evangelho pelo mundo afora, sem estar baseado ou apoiado numa organização que ele sustente. Mas o trabalho do Senhor não pode ser sofrer um obstáculo por uma questão
de doutrina. Não, o trabalho do Senhor, a salvação das almas é uma obrigação. E aí daquele que se tornar obstáculo para a salvação das almas. Assim, que Deus abençoe, que Deus ajude, que todos tenham um bom dia e que a paz do Senhor, independente de A ou B, de congregação C ou B, esteja em cada coração e que nós estejamos prontos. Não interessa, Jesus Cristo, quando vier buscar a sua igreja, ele não vai se preocupar com isso que nós estamos nos preocupando agora, mas que devemos estar prontos para ele vir, ou no meio da tribulação, ou no final, ou no princípio. Eu não estou preocupado com esse tempo quando ele vem. Eu estou preocupado que eu esteja pronto para aceitá-lo e ele achar lugar em mim na sua vinda ou na minha ida, que eu acho que é mais fácil eu ir do que ele vir. Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Tenha um bom dia na paz do Senhor.